Fala galera, vamos iniciando mais um QPA. Que papo é esse agora? E não se esquecendo, né, Dante, se inscrever, dar o like, compartilhar, curtir, nos ajudar aí a levar um pouco das histórias que a gente conta aí da nossa cidade. E já agradecendo também, né, Dante, quem já fez esse trabalhinho que tem nos ajudado. A gente já viu aí um Reels lá com mais de 10 mil visualizações, né? Pois é. Então isso é muito bacana de ver que a história de Itajaí que está sendo levada aí através das redes sociais. E o nosso papo de hoje, Dante? O nosso papo de hoje é com uma pessoa muito reconhecida na cidade, uma pessoa que tem um histórico aqui que nos orgulha muito, porque somos amigos dele, um advogado, né, o da Silva e Barella Advogados Associados, secretário-geral da Associação Madre Teresa, já foi diretor de Relações Institucionais da Multilog S.A., já foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itajaí entre 2014 e 2017, formado em Direito pela Univale, também professor na Univale durante 12 anos, apresentador de televisão aqui na nossa Brasil Esperança, em Itajaí, TVBE. Eclésio Silva, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Dante. É um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que eu esperava um convite desse, eu queria falar com vocês, eu queria ouvir vocês também. Legal. E é um prazer muito grande estar aqui hoje para a gente conversar um pouco, expressar aqui a nossa opinião, talvez algumas delas, que seja uma opinião própria ou talvez juntada com outras opiniões, mas é bom estar conversando com vocês e ouvir, falando sobre Itajaí, falando sobre o nosso porto, falando sobre o que Itajaí precisa, o que almeja, as audácias que precisam ter essa nossa cidade, a próxima gestão. Enfim, estamos à disposição de vocês dois para conversar aqui o tempo que vocês definirem que seja para se conversar. Bacana, né, Dante? Porque o currículo que a gente tem do Dr. Eclésio aí é sensacional. A gente já vê tanto que ele já fez pela cidade e faz no dia a dia, né? Através das entidades, através do empreendedorismo aí na nossa cidade. Mas existe um Eclésio antes disso, né? A gente conhece o Eclésio empreendedor, existe. Empresário, né? Presidente de entidade, sempre atuando no voluntariado da nossa cidade. Mas quem que é o Eclésio, né? O que o senhor pode dizer pra gente? Onde quem que é nasceu, de onde veio, né? Como chegou, né? Como chegou aqui? Perdão. Muito bem. Eu sou de Camboriú, Rio Pequeno de Camboriú. Lá do Rio Pequeno. E, na verdade, eu reivindico que Balneário de Camboriú me pertence. É? Por que isso? Porque eu nasci em 55 e Balneário de Camboriú foi emancipado em 67. Então. Logo, Balneário era de Camboriú. Então, quando eu nasci, depois é que o Pavan, que acabou tirando o D da preposição, botou Balneário Camboriú. Mas eu nasci em Rio Pequeno de Camboriú, interior, na verdade, da vila de Camboriú, de Camboriú, que vocês conhecem, do outro lado da BR-101. Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 2 meses quando meu pai faleceu, uma doença, morreu jovem. Naquela época não era tão jovem, considerado, mas hoje sim. Meu pai faleceu com 53 anos. Né? Então hoje você, uma pessoa de 53 anos, é considerado jovem, sim. Com certeza. Né? E a minha mãe com muita dificuldade e tal, fomos crescendo lá, e eu fiquei até 12 anos lá em Rio Pequeno de Camboriú. Depois, quando a família toda se transferiu para Itajaí, aos poucos meus irmãos vieram para cá, alguns deles. E depois eu tive que vir com a minha mãe também, que fiquei lá com ela, só e vim para cá. Mas eu, com 9 anos de idade, eu já me conheci trabalhando numa olaria de tijolos. Hoje você fala cerâmica, porque era olaria de tijolos. Em Rio Pequeno de Camboriú, que é do pai, sabe, do J.A. Russi hoje, que é essa construtora pujante que tem na Itapema e tudo mais, era do pai dele, do Sr. Carlos Russi. E eu ali na olaria comecei a trabalhar, e era pesado, porque o carrinho de tijolos, que tinha o tijolo maciço naquela ocasião, não era o Robertão, um pouquinho menor, né? E eu com 9 anos, rapaz, eu não conseguia levantar e empurrar um carrinho cheio de tijolos, metade, só que eles botavam para ali para levar para... Chamavam dos estrados para botar os tijolos para depois ir para o forno, para queimar e ver. Então, dos 9 até os 11 anos, estudava de manhã e trabalhava de tarde. Era sacrifício e tal, mas foi ali que eu fui aprendendo também muita coisa, a valorizar
tudo isso que a vida, que Deus me deu de lá para cá, a valorizar tudo isso. E depois, com 12 anos vindo para Itajaí, não deixei o trabalho. Eu fui começar a trabalhar na Sul Atlântico de Pesca. Já foi pro mar. Fui pro mar. Mas antes, eu fui para o tive depois, sei lá, de 12 a 13 anos, uma rápida passagem pelo Porto de Itajaí. Por que no Porto de Itajaí? Então, já desde 1968, 69 ali, o Porto tinha, o seu piso era de paralelepípedo, hoje é asfalto. E nascia o mato entre as pedras, a fuga das pedras. E nascia aquilo lá, e aquilo lá não tinha um veneno para botar. Então foi contratada uma empresa chamada Canaveral. Não sei se vocês conheceram, ouviram falar da empresa Canaveral, que era uma construtora forte que tinha em Itajaí naquela época. E eles foram contratados para fechar aquela fuga com cimento. E eu trabalhei ali como auxiliar de servente de pedreiro. Nem servente, auxiliar, que com 13 anos. 13 anos. 13 anos, então era auxiliar de servente de pedreiro. E ali que eu já conhecia Porto, via navio e tudo mais, né? Aquelas coisas todas. E depois, lá com 14 anos, aliás, fui para a Sul Atlântico de Pesca e começar a montar caixa para peixe. Era uma empresa de pesca daquela ocasião muito forte. Foi uma derivação da madeira, o Hilário Fuch e companhia, que onde hoje é o Faial, por exemplo, tudo aquilo ali, até a Rua Almirante Barroso, aquilo era uma madeireira, depósito de madeira, que era do Hilário Fuch e companhia, que foi doado depois para o Colégio Faial, e aí ele derivou para a pesca, Sul Atlântico de Pesca, e eu trabalhei lá até os 17 anos, como montando caixa para ser colocada embalagem de peixe. E a Sul Atlântica naquela época era ali na Beira-Rio, ali próximo à Marejada? Onde hoje, na Marejada à esquerda, ali Isso. onde está... Aquele pátio ali, aquele pátio ali. A Ocean Race ali. Aquele pátio onde está a Marejada hoje, aquilo foi aterrado. Ali era era a continuação daquela Baía VIP ali. Tá? E tudo aquilo foi aterrado. E aquilo ali, eu acompanhei aquele enterro daquilo tudo, etc. Eu até entregava os cartõezinhos para os motoristas de caminhões que descarregavam o barro, ia lá e entregava, controle, aquilo lá. E eu dizia sempre para o pessoal do escritório, passava lá, os caras trabalhando no escritório, aquela gurizada, e um dia eu vou lá para dentro. Mas deixei as coisas acontecerem de forma natural, até que um dia, eu lembro bem, dia 15 de maio de 1972, às 9 horas da manhã, eu fui chamado para ser office boy. Aliás, era contínuo naquela época. Office boy veio mais tarde, um pouco mais moderno. Mas aquilo época me chamaram para ser contínuo. E ali eu agarrei a oportunidade de ser contínuo e vieram algumas oportunidades lá dentro também. Aí eu tive ali até 1977, que foi no dia 1º. Eu 2 vezes eu fui chamado. A primeira eu acabei recusando, que era da navegação Antônio Ramos, não sei se vocês conheceram. Não. A navegação Antônio Ramos foi um armador de Itajaí. Tinha 5 navios. Olha só. Navegação Antônio Ramos era o nome mesmo. Do Abílio Ramos, que morreu faz aí uns 4 ou 5 anos. Sim, já ouvi falar dele. Na rua Samuel Ois, que tem aquele prédiozinho lá no final, ali era o escritório embaixo. E era uma empresa de cabotagem. Levava do sul para o norte um pouco de madeira, mas principalmente milho, soja. Levava para o Fortaleza, para Recife, Cabedelo. E voltava, e aí os navios iam à Areia Branca, no Rio Grande do Norte, carregavam total de sal, e descarregavam em Paranaguá, Itajaí, que tinha 3 moinhos de sal em Itajaí, moía e sacava o sal. E daqui ia Porto Alegre e eventualmente Pelotas e Rio Grande. Eram navios pequenos, o maior navio que tinha na frota tinha 115 metros. Era o chamado Anunciata Ramos, que depois acabou encalhando lá em São Luís de Tutóia. Encalhou esse navio lá com a maré que o comandante acabou errando, um canal daquele, jogou num banco de areia, foi cortado depois todo para Sucata. O navio tinha 5 empresas, eu comecei lá nessa empresa em dia 1º de fevereiro de 1977. Ali que eu, de fato, comecei a ter o conhecimento e a me integrar e a tomar conhecimento da navegação em si, trabalhando como armador, que ele era armador de cabotagem, e também como agente, que existia naquela ocasião o chamado Lloyd Real Holandês. Era um nome assim,
meio esquisito, que era, vou citar só o que eu aprendi em holandês, mas nada. O nome era... E a gente não vai saber dizer se está certo ou não. Então não vai ser assim, não vão saber. Era o KHL, era Koninklijke Hollandische Lloyd. Esse era o nome da empresa, ou seja, traduzido a Lloyd Real holandês. Sim. Navios fantásticos, navios que tinham um salão de oficiais, assim, que era uma coisa enorme, um restaurante grande, sabe, uma coisa enorme. E ali se fazia muito coquetel naquela ocasião e tudo mais. Eu cheguei a atender um navio aqui, que era um navio chamado o Saaland, o Amsteland. O casco do navio era de arrebita, todo arrebitado. Impressionante aquilo lá. Lamentavelmente não tenho foto disso hoje. Mas o casco do navio, as chapas de navio do costado, elas eram arrebitados. Arrebitados. Um navio desse Amsterdã. Ele tinha o Saaland, Goiland, Amsterdã e tudo aí vai. E ali que eu comecei a ter o contato com a navegação armador e navegação agente de navegação. Esse armador depois, ele foi comprado, ele era holandês, foi comprado por um armador inglês, que era a Ned Lloyd. Depois a P&O, que era um outro armador inglês, comprou a Ned Lloyd e fez uma fusão dos nomes, virou P&O Ned Lloyd. E depois a Maersk comprou a P&O Ned Lloyd. E aí sumiu esse nome todo. Mas isso aí foi, ao longo desses anos todos, eu fui aprendendo navegação Antônio Ramos, ou seja, de beira de caixa. Eu faço 47 anos, tirando aquele período lá de auxiliar de servente, eu faço 47 anos, dia 1º de fevereiro de 2024, 47 anos de beira de caixa de Itajaí. E o senhor escolheu cursar o curso de Direito ali na década de 80? Ali? Não, na verdade eu fui para o Direito por derivação, porque eu queria de fato entrar em administração, e eu não consegui. Tentei 2 vezes na administração e não passei. Depois da administração eu fiz o seguinte, aí eu fui fazer um curso de História. Eu gostava de História e tal. Eu fiz um curso de História porque a História não precisava fazer, era tão pouco demandada que não tinha vestibular. Eu vou entrar nisso aí. Eu entrei, gostei muito do curso de História, fantástico. Hoje talvez a História seja um pouco deturpada, algumas coisas. Pois é. Mas naquela ocasião, eu estou falando de 1978, 79. O curso foi bom. Eu fiz 2 anos de História, que eram 4, na verdade, então ficou licenciatura curta. Da História eu migrei para Estudos Sociais. Tá? Migrei para Estudos Sociais. Estudos Sociais migrei para o Direito. Porque Estudos Sociais matavam algumas matérias, algumas cadeiras do Direito. Eu matei e já entrei no Direito, que foram 5 anos. Eu entrei no Direito no primeiro ano, que eram os 5, antes era 4 anos. 10 períodos. Até ali era 8. Quando eu entrei, passaram para 5 períodos. E ali eu fiz o Direito e me formei em 1986. Sim. Dia 6 de dezembro de 86. O senhor é bom de guardar datas, hein? Algumas delas, né? Se perguntar casamento, aniversário... Não vamos complicar o senhor. Mas, então, o senhor completa 47 anos de beira de cais. Beira de cais. Então, o senhor já viu muita história acontecer no nosso cais de Itajaí. Muitas. Eu acompanhei a vinda do contêiner para Itajaí. Os navios daquela ocasião eram navios de carga geral. O navio depois chamava-se de misto, hoje chama multipurpose, mas eram navios mistos, de contêineres de carga geral, e vieram bem depois. A burocracia era bem menor do que é hoje, embora hoje você tenha facilitado pela questão da mídia eletrônica e tudo mais, mas na ocasião você datilografava o manifesto da carga, o chamado recibo de bordo, o conhecimento de embarque, o plano de carga e outro documento que é o notice, que agora... E uns 5 documentos, tudo datilografado, o comandante levava uma cópia de tudo isso. Então o navio não saía sem isso, ou seja, você virava. Enquanto o navio estava no porto, você virava trabalhando o tempo todo. O navio chegava, atracava e começava. Dali, você fazia folha de pagamento, porque se pagava o estivador no dia seguinte, trabalhar hoje, pagava no dia seguinte. E tudo isso, o comandante levava uma cópia com o navio. Então o navio não saía sem você ter, sem lá o comandante, você que chamava os meet receipt,
o comandante assinava de tudo que ele recebeu a bordo. E se fazia o plano de carga, que era uma planta desse tamanho, se desenhava aquilo tudo, onde ia as mercadorias. Os caminhões que vinham, por exemplo, de Brusque, da Schlesser, da Bittner, da Teca, da Karsten, da Artex, se embarcava muito tecido, os comandantes estacionavam no costado do navio e dali se botava a carga direta no navio. Hoje é impossível fazer um negócio desse. Hoje já libera, com uma semana de antecedência, tem o gate e tudo isso. Aquilo lá não tinha, não. Então se trabalhava, de fato, você vivenciava uma operação do navio. Você discutia com o imediato do navio o plano de carga, porque ele tinha que calcular o peso da carga em relação para equilibrar o navio. Então hoje você joga no computador, tem sistemas hoje aí, programas que você joga o peso do container e tudo mais, destino, ele calcula, então o plano está pronto. Que nem é feito daqui, é feito na Índia e tudo mais. E lá, quando você chegar, já levava a relação de carga para bordo, sentava com o imediato, e dá, vamos empacar isso, X tonelada de fumo, de madeira, disso, blá. Muito bem, então vamos fazer o plano de carga. Bota isso aqui, bota isso aqui. Por um, por dois, por três, por quatro. E assim ia carregando um navio. Claro que tinha importação, não muita, mas tinha. Se tirava a importação, depois voltava-se a carga de exportação e discutia isso com o comandante. Claro, o navio ficava 4 ou 5 dias no porto. Carregava e ia embora com toda a documentação. Quando o navio chegava, então era uma força-tarefa de um... Toda uma força. Começava pela liberação do navio em termos de Receita Federal, saúde, pois é, a Anvisa, que não era a saúde, a Polícia Federal, mais a vigilância sanitária do município, tudo isso você tinha que levar para bordo. Encostava no navio, o prático descia, subia primeiro a vigilância, que era a saúde, botava uma bandeirinha amarela lá, saltava. Depois ele baixava, subia-se todo mundo. Então discutia ali, o navio era liberado na hora, a capitania dos bordos. Tudo isso era feito na hora. Hoje é tudo portal único, porto sem papel. Então esse pessoal que trabalha hoje em operação não trabalha, né? Claro que é exausto também, vai lá, etc. E tal, mas naquela época se trabalhava de fato. Você conhecia mais os processos também, né? Todos, os processos eram todos feitos na hora ali. Só não fazia só uma área, tinha que entender todo o processo. Todo o processo. Não existia computador. Era a máquina de escrever. Não existia internet. O manifesto desse tamanho. Imagina, não existia internet. Você recebia, às vezes você recebia a informação que o navio estava chegando na barra e o navio já tinha chegado. Era atrasada a informação. Via Western, era telegrama. Telegrama chegava, o navio já estava na barra. Tinha um prático aqui, tá? Aí, umas historinhas assim interessantes. O Adolfinho, não sei se vocês conheceram, ou ouviram falar pelo menos. O Adolfinho era um prático que os práticos antigamente, todos eles eram empírico o negócio. Ele praticava 2 anos, mas ele aprendia a bordo também. Subia e o navio vinha, atracava e ia embora. O Adolfinho falava com o Adolfinho, amanhã o navio está chegando, sei lá, 4, 5 horas da manhã, que hora que nós podemos entrar com esse navio? Calado é esse, tá, vamos entrar com o navio às 6 horas da manhã. Aí você combinava que a Polícia Federal tinha que estar lá na borda, no costado da hora que subisse. Polícia Federal, Receita Federal, tudo isso prontinho. Chegava só para as 6 horas. Aí eu ia cedo, porque eu gostava de sair cedo para ver as coisas e tal. Às 5 da manhã eu passava lá, estava o navio passando, o navio entrando já. Adolfinho, como assim, Adolfinho? Estava boa maré, tinha água, eu entrei. Tinha água. Não, essa expressão que até hoje se usa, ou seja, eu tenho maré para calado, me permite. Eu tinha água, eu entrei. E assim fez muitas vezes. Mas o senhor pegou toda uma evolução, né? Na época era no papel, máquina de escrever, entendia todo o processo. Facite, calcular. Naquela maquininha. Maquininha Facite, você calculava quanto ia pagar para o estimador. Aí o senhor pegou o processo que começou a ter a internet, né, o computador, aí imprimia o papel, levava o papel, carimbava, tal, e hoje o porto sem papel, né? A plataforma é essa, é o PSP, porto sem papel. Sem papel. Como é que foi acompanhar todo esse processo? O que o senhor vê de positivo e negativo nesse processo aí?
O que eu vejo de positivo é que isso, na verdade, hoje você tem pequena margem de erro nisso aí. Muito pequena, porque você tem chance de corrigir tudo que se faz para jogar no sistema, você traz ele e corrige completamente. Não tem chance de erro, só se você, que está atuando ali naquela operação, errar. Na época tinha, porque você tinha que calcular o frete é calculado ali. Então, se calcular o frete manualmente, e você datilografava aqui nos conhecimentos de embarque. A evolução disso, as vantagens, é que hoje você tem muito menos mão de obra. Hoje você tem muito mais agilidade nisso. Muito menos chance de erros. Tá? Porque naquela época você era abraçar o negócio. Era trabalho, de fato, manual. Diferente de hoje. Porque você tinha que preparar uma carga, mandar para o porto, mandar para o navio, mandar para outros agentes. Hoje você faz uma consolidação das cargas que você tem, porque hoje você não tem nenhum navio, nenhum armador operando de forma isolada, todos trabalham de forma em conjunto, chamado joint service, que não é mais, essa expressão não é mais essa, mas eles estão juntos. Então, dificilmente tem um armador que trabalha sozinho hoje aqui no Brasil, a não ser o carga geral, é diferente. Mas o navio full container, todos estão com serviço em conjunto, tá? Entre 4, 5 armadores. Naquela época era um armador só que você tinha que fazer, preparar. E aí você podia ser agente de alguns armadores que até conflitava, às vezes, para o mesmo destino e tal. Então a evolução disso, Jefferson, ela veio, acompanhamos isso desde o container, que Itajaí, quando chegou o navio aqui para descarregar um container, você não tinha guindaste suficiente para pegar um container de 2 toneladas. Container de 20 pés tem uma tara de 2,3, 2,4. O nosso maior guindaste aqui era 1,5. Olha só. Capacidade de tonelagem. Isso a gente está falando em qual ano, mais ou menos? Estamos falando dos anos fim dos 80 e início de 90. Tá? E o container chegou aqui em 87, 88, por aí. Descarregou um container de 20 pés vazio, com o chamado aparelho de bordo do navio. Tinha pau de carga, depois virou para guindaste também de bordo. Desceu, botou no chão. Tinha empilhadeira de capacidade para 2 toneladas só a empilhadeira. Então, uma empilhadeira não podia pegar aqui. Embora tivesse bolso o container, não conseguia pegar. Então, duas, uma aqui. Aí você transportava o container com 2 empilhadeiras. Imagina. Mas foi isso que nós começamos em Itajaí. Então, é por isso que é bonita a evolução. Isso é um pouco de romantismo, mas temos que deixar de lado o romantismo, mas ver o crescimento disso, quanto evoluiu. Itajaí, em termos de porto, que é limitado, em termos de calado, de bacia de evolução e tudo isso, de canal estreito, tudo isso tem limitação, mas essa limitação ela foi superada pela vontade que tinha aqui desse povo que trabalhou. Até antes de mim, estou falando lá de 1930, quando o Porto Santo começou. Então era um pessoal bastante guerreiro em termos de operação portuária, em termos de levar Porto adiante e tudo mais. Então, até chegar uma empilhadeira com capacidade para 5 toneladas, demorou. Para pegar um container de 2 toneladas e meia. O 40 pés, então, nem se falava. Né? Não tinha como operar. Então, isso foi evoluindo aos poucos, e isso é importante hoje porque você vê essa curva, essa ascendência do porto em termos de operação de container, fugiu da carga geral, saiu, ela foi aos poucos sendo diminuída, porque foi migrando. Tudo que você tinha de carga geral era solto, migrou para o container. Migrou para o container. Ficou de carga geral o quê? O congelado, que durante muito tempo também em Itajaí foi operado. Então hoje, você vê esse porto hoje, isso é uma involução da forma que ele está hoje. Eu ia até comentar, porque para mim, pro Dante, né, já ficamos indignados vendo a situação do porto, e nós temos a idade de quando começou a vir container para Itajaí, mais ou menos, então eu lembro nós somos mais jovens. Não sei se tu lembra de um navio, tinha um navio italiano, que eu adorava quando ele chegava em Itajaí, que era o Grimaldi. Que era o armador, né? O armador, ele era tudo fechadão, assim, então, ele era quadradão, assim, parecia um prédio. Isso. Ele era de container. O Rolon-Roloff, esse é um navio Rolon-Roloff. É um navio que era de rampa. Era de rampa, né? Rampa. É um Rolon-Roloff que o Rorô, chamado Rorô, que é o Rolon-Roloff, ele é de rampa e sobe a carga rolante. Chamada carga rolante, por isso que é Rorô. Rolon-Roloff, é carga rolante. Mas tinha alguns navios desses
lá em Garibaldi mesmo, que era o Rorô e era Lolô. Por que Lolô? Porque ele tinha um porão acima, que era o convés, que levava container também. Ah, sim. Então ele tinha um guindaste que ele botava container em cima desse porão. Hoje, dificilmente você vê isso. Não vê mais porque foi pro full container. Mas Então, a gente viu isso tudo quando era criança. Né? E se nós ficamos hoje um pouco indignados com a situação atual do nosso porto, eu imagino o que o senhor, né, sente quando vê o nosso porto aí praticamente um ano parado, né? Tirando aí situações de clima, que a gente sabe que já teve problema de estrutura, né, do porto. O senhor imaginava ver o porto numa situação... Imaginou algum dia ver o porto praticamente um ano sem carga por outras questões? Jamais. Nem o mais, sabe, super craque de roteirista de cinema de Hollywood conseguiu desenhar um enredo como está esse hoje aqui em Itajaí. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava um negócio desse, jamais. Mas, embora isso fosse de alguma forma previsível, isso ia acontecer em 2022. Já sabia que ia acontecer em 2022. Em 2019, em algumas reuniões que eu ainda estava presente com o pessoal do Porto, da Prefeitura, eu dizia que estava batendo naquela chamada tecla da autoridade portuária pública, e nós dissemos, larga isso, não bate nisso, deixa acontecer que depois nós vamos resolver isso lá na frente. E foi isso, na verdade, o que determinou a não licitação em 2022, de fato. Mas em 2019 já dizia, se continuar esse sistema que está sendo levado adiante por vocês, no dia 1º de janeiro de 2023, no virar da chave, que termina o contrato com a IPM, que termina a delegação da União ao município. No dia 1º de janeiro de 2023, se continuar assim, vocês estão levando esse episódio, não teremos um container em Itajaí. Eu fui execrado, fui tirado das reuniões, não me convidaram mais e tal, porque eu era muito pessimista, estava trabalhando contra Itajaí. Eu queria estar errado, mas eu estava certo. E, de fato, dia 1º de janeiro, não tinha mais um container em Itajaí, no Parque Itajaí. E ficamos a ver navios, né? Um roteiro, né? Itajaí, né? Antes da cidade ser fundada, já existia porto em Itajaí. E Navegantes era, inclusive, um bairro de Itajaí. E nunca pensávamos que ia ter um porto tão pujante em Navegantes sem movimento em Itajaí. Mas se pensava em Navegantes. Perdão. Eu sempre fiz parte do conselho do porto. Antigamente o conselho se chamava CEU, C-E-U, que era Conselho Especial de Usuários. Então nós chamávamos, vamos para o céu hoje, vamos para o céu. Era assim, literalmente era assim. Eu sempre fiz parte do conselho do Porto. Durante muitos anos eu fiz parte do conselho, como conselheiro do Porto. E naquela época lá, o presidente do conselho era o José Luiz Colares, que foi presidente da Associação Empresarial também. Foi presidente do Marcílio também. E ele dizia, eu era, em relação ao Colares, eu era jovem, barbaridade naquela época. Comecei com 22 anos para trabalhar em Porto. E aí ele dizia, Clésio, esse porto vai ser um grande porto. Tanto que depois ficou chamado o pequeno teimoso, o pequeno grande porto, uma coisa assim. E eu dizia, naquela época já, rapaz, eu dizia, o lado de lá era um mangue. Aquilo era um mangue. Teve navios, que eu presenciei navios que estavam atracados do lado de cá. Ele abria a proa, estava atracado por bombordo, largava o cabo de proa, o navio fazia isso, ele jogava a proa lá no outro lado, na lama, no lodo, jogava a proa lá, e um rebocador pequeno, que não tinha rebocador com capacidade suficiente para girar o navio, pesado às vezes, encostava aquele rebocador, a proa estava segura lá, ele girava para ir embora, ele fazia uma ré, ele girava para ir embora. O lodo lá servia como uma segurança para girar. E eu dizia assim, vamos construir um porto do lado de lá. Vamos construir, Navegante, lá, outra cidade, mas vamos fazer alguma coisa. Eu tinha assim, meus 25, 28, 30 anos por aí. Tu tá louco, tu é doido fazer um negócio lá? Como? De que jeito? Aquilo é lodo. Eu dizia, na minha parca visão, um dia vai ter um porto do lado de lá. E aí não vão perder. Aconteceu.
E aconteceu. Está lá com 90% hoje de ocupação. 2 navios atracados todo dia. 80, 90 navios por mês. Está lá hoje. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Hoje a nossa cidade, quem sabe, não é tão impactada por conta disso, né? Por conta do Porto Navegantes. Totalmente. Senão, totalmente. Por causa sentiria... Agradeça a Navegantes. A 10ª, quando foi feita a última pedra fundamental, que o Leãozinho que fez lá, foi o 10º lançamento da pedra fundamental que ele fez. As 9 anteriores eu não fui, que eu nem sabia. O Luciano Angel, que hoje era do OG, ele era diretor do OGMOS, ele é professor da Univale lá. E ele dizia, olha, eu lembro de uma sexta-feira, rapaz, com sol e tal, a gente estava tomando um whiskyzinho lá, era meio-dia isso. Naquelas barracas brancas que botaram lá, caminhões trabalhando ali, e girando e tal, e aquela homenagem, lançamento da pedra fundamental. Ele disse para mim assim, Eclésio, eu quero vir a 11ª lançamento da pedra fundamental. A solução não vinha as anteriores, mas eu vou dizer uma coisa, pela movimentação que está de caminhão aqui agora, pelo que eu estou vendo, isso não é brincadeira não, isso vai sair. E saiu. 2007 saiu. Acho que começaram em 2005 lá, né? 2004, 2005. Eu lembro que eles trocaram todo aquele lodo lá. Tudo foi trocado. O que erraram lá foi isso, foi uma batalha também que nós fizemos. Eu já estava na associação, mas não como presidente. Estava lá atrás, fazia parte lá da diretoria como conselheiro. E tem um dossiê que nós fizemos lá que queria deixar de 450 metros de cais entre um cais e outro. A bacia de evolução de lá de 450 metros lá. Que hoje também não adiantava mais. Sim, o 450 hoje não resolvia muito, mas naquela ocasião resolvia. E aí depois, claro, esse 400 metros que foi feito, nos levou, e aí eles temaram lá, Portonado, não, vamos fazer com 400 e ponto final. Porque eram 50 metros a mais, que eles tinham 50 vezes 900, vê quantos metros quadrados dava isso. De cais, de piso. Mas hoje eu vejo que era irrelevante, porque os navios já 400 metros não dava de nada. E nos levou a fazer uma bacia de evolução nova. E hoje está ali. Precisa ser melhorada, precisa, mas está lá girando o navio de 360 metros, como já girou. E vai girar o 400, porque tem 510 metros de bacia. Claro, tem que ser melhorada lá, outro lado do Navegantes, dá uma dragada, enfim. Mas vai girar na vida de 400 aqui, não tenho dúvida nenhuma. Eu espero ver girar na vida de 400 metros. Aqui. Encostando no lado de cá também. Encostando no lado de cá. E o que a gente vai fazer para encostar navio do lado de cá? Esse ano, eu sei, Eclésio, você já conversou conosco outras vezes, que diversas reuniões com prefeitura, com governo federal, criou-se um conselho ali, uma das entidades, né? Você participou de algumas reuniões. Como que foi essa cronologia ali de 1º de janeiro até hoje, até final do ano, né? Onde a gente está? E aproveitando, né, que a gente está no momento agora, a primeira colocada do processo foi reprovada, né? Foi. No momento que a gente grava aqui, a segunda está em análise, né? Qual que você acha que é o cenário, pegando esse cronograma que o Dante falou do início do ano para cá, né? E o futuro do nosso porto? Eu vou dar um cenário para vocês hoje. Hoje é dia 5 de outubro de 2023. Eu vou dar um cenário para vocês, e é a minha opinião. Isso vai estar gravado, então daqui a, 1 ano, 2 anos, a gente vai poder ouvir de novo e vão dizer, você estava errado lá naquele dia 5 de outubro, você estava errado. Mas eu vejo hoje o cenário não muito bom. Eu acho que os próximos 24 meses nós não temos operação em Itajaí. Por quê? Porque foi feito um edital muito frágil. Edital, sabe, que não tem sustentação jurídica, esse edital. Essa que ganhou a MMS, ela vai judicializar, não tenho a menor dúvida disso. E vai ganhar. E aí os outros a ANTAC vai recorrer, e liminar em cima de liminar. Esse tempo vai passando. Por quê? Vai se qualificar a segunda? Vai. A segunda hoje, me mandaram lá um modelo de carta, que aí você vê algum amadorismo sendo trabalhado com isso. Ele está enviando para alguns terminais retroportuários em Itajaí uma carta onde ele diz, ou pelo menos assinala uma perspectiva de movimentação de container para o ano que vem. Isso não existe. Se a Multilog chegar e dizer o seguinte, olha, vamos inventar ano que vem 100 mil containers.
não resolve absolutamente nada para o porto. Porque esse contêiner tem que chegar no porto. Quem traz? É o armador. Então quem tem que buscar isso, com quem que eu tenho que falar, é quem traz a carga, que é o armador. Sim. Aí você vai dizer, não, onde tiver a carga, o armador vai. Não é bem assim. Hoje tem uma série de posições logísticas que o importador, o exportador, vai ajustar-se com o armador aonde ele vai, depende do serviço e tudo mais. Então estão fazendo um termo lá para alguém sinalizar que vai movimentar. Está tudo errado esse negócio. Não é por aí que se começa. Então, desqualificou a primeira, que botou 66.600 TIUs, que é uma loucura, que você não tem, fisicamente você não consegue comportar na área física hoje do porto. Mas o edital, ele não diz que você tem que movimentar 66.600 contêineres. O edital diz que você tem que pagar se não movimentar. Ué, eu posso sentar lá e vou te pagar os 66 mil contêineres multiplicado por 60 e 63 Sim. e vou te pagar os 5 milhões por mês e não vou movimentar nenhum contêiner. Onde é que está escrito que isso é obrigatório? Em lugar nenhum do edital. Tem algumas nuances do edital que se a CANTAC pode ir lá, que é a outorga, vai lá, a poder concedente, vai lá e pode fazer um ajuste. Mas é o objeto. O objeto que é movimentar contêiner. A única exigência qual é? A quantidade ofertada, que é a mínima movimentação exigida, multiplicado por aquele valor de R$60,63, é o que vai receber, é o outorga que vai receber a autoridade portuária. É uma questão só econômica da concessão ali. Só. Então ele vai tem que provar como é que você vai trazer os... Não precisa provar nada. Então o edital é frágil nisso aí. Eles desqualificaram porque, claro, ela não conseguiu provar, junto à ANTAC, de onde que ela vai trazer isso. E, de fato, não tem como trazer. Isso significa dizer que são quase 60% da carga que movimenta a Porto Alegre. Imagina que você não tem hoje nenhum serviço novo no mercado. Aí você teria que trazer de onde? Ou Itapuá, ou da Porto Alegre. Ou seja, tirar, ir para o armador. E o armador vem para o lado de cá comigo. Mas por que eu vou para você? Que você tem 2 portêineres que já estão ultrapassados. Eles funcionam? Não sei. Você não tem nenhum RTG, que é aqueles que trabalham no piso. Você só tem stacker, que você vai movimentar. E você tem 2 contraceiros do outro lado, que a lança vai lá do outro lado do meu navio, que tem 40 metros de boca. Como é que você vai oferecer para mim um serviço de qualidade nestas condições? Não vai. E qual a dúvida? Não, você só tem 24 meses de operação. Pois é. E a gente vê, então, um cenário para Itajaí para os próximos anos aí complicados, né, doutor Eclésio? Mas tem uma saída. Opa! Não vou nem completar a minha fala. Não, pode completar, depois eu falo assim. Não, porque nenhuma dessas várias reuniões que a gente participa, alguém falou que cada container desse que circula em Itajaí circula na nossa economia em torno de R$4.500 reais. Que vai para o combustível do caminhão, para alimentação, lanchonete, posto de gasolina, borracharia, trabalhador portuário, tudo. Mercado, tudo. Somado isso daí. Isso. É um dinheiro que não está circulando na nossa economia. Não. Além, claro, dos impostos que o município deixa de arrecadar, né? E a população acaba sentindo no serviço público que vai sentir o impacto. Sim. Tem saída? Tem saída se nós formos inteligentes. Vai dizer, mas ela vai com mágica. Não é mágica. O que acontece? Nós temos que esquecer agora esse edital provisório. Isso não vai levar a nada porque, de novo, vai ser judicializado, vai se tramitar, a gente conhece como é que é hoje o judiciário, empurra-se o que dá com medidas cautelares e tudo mais, vai até o STJ, o STF. Que seja demora um bom tempo. Né? Um bom tempo. Então, passaram-se 24 meses, que era o período provisório. Claro, mas você vai dizer, não, mas os 24 meses começa a considerar a partir do momento que alguém vai entrar. Mas vai se passando tempo. Então tem que chegar agora, eu acho que tem uma autoridade pública, que é o prefeito, que é a prefeitura. Lamentavelmente o estado de saúde não muito bem, mas seria o prefeito liderar esse processo e dizer, quem fala pelo Porto sou eu. Eu sou o prefeito, eu sou o delegatário aqui, pelo menos até por enquanto não está assinado oficialmente, mas está provisoriamente por mais 2 anos também, delegado o Porto ao município. E chegar para o ministro, dizer, ministro, nós temos que acelerar o processo definitivo.
vamos esquecer o 24 meses provisório, vamos para o definitivo. Ah, não dá, porque serão mesmo 24 meses. Por que mesmo 24 meses? Nós já temos um edital pronto que ficava no governo anterior. Pois é. O TCU já tinha aprovado. Qual a diferença agora que tem que ajustar? Acho que a única diferença grande que tem naquele sistema, naquele edital, é a autoridade portuária, que lá era privada, agora é pública. Eu jogo isso dentro desse edital que está lá pronto. Ajusto o que tem que ajustar, porque tem que ser criada uma empresa pública, não mais a superintendência. Criar uma empresa pública, que até hoje a superintendência não levou isso adiante, que é um projeto que tem que mandar para a Câmara para ser aprovado. Tá? Então falta vontade política para fazer isso. Então o prefeito tem que chegar, traz aí uns 3 ou 4, vão chamar do STF notáveis, que conhecem, para discutir com o ministro, para falar com o ministro, dizer, ministro, nós precisamos do edital definitivo. Porque aí você tem hoje uns 4, 5 players grandes do transporte aquaviário mundial que tem interesse nisso aqui. Só que precisa ter segurança jurídica. Quanto tempo eu vou trabalhar nesse ponto, eu vou operar? 35 anos? Quanto que eu vou investir? Como é que eu vou ter o meu payback disso? Essas coisas precisam estar claras, muito claras, transparentes, para que alguém possa vir investir. Tem ainda a chance? Tem. Só que precisa alguém hoje dar um soco na mesa e dizer, eu vou tomar isso à frente. O senhor não acha que hoje, então, falta, quem sabe, um pouco da cidade por completa? Porque, sabe, geralmente as entidades representam as empresas, as pessoas e vão lá, né? Mas será que a população, a cidade como um todo, está compreendendo esse momento? Não. Não, porque você não consegue transmitir isso para a população, a grande maioria da população. Não consegue. Você quando vê um vídeo sendo aquele, por exemplo, do presidente da Intersindical Laboral falando que agora nós vamos ter e tal. E não é verdade isso. Essas coisas precisam ser muito bem trabalhadas para que não iluda ninguém. Então, quem ouve isso aqui em todos os bairros, não tem culpa nenhuma, fica entusiasmado, que bom. Só que não é aquela realidade. Desde quando veio aqui o Décio Lima, eu gosto muito do Décio, foi meu colega de faculdade, tá? Aquele dia que veio cá, teve aquela reunião lá no auditório do Porto e tudo mais, onde está? 500 cargas de Santos, que vinha pra cá no dia seguinte. Aquilo lá foi em maio, mas naquilo, eu via naquilo ali, rapaz, dizer, meu Deus, que coisa absurda. E muita gente acreditou naquilo lá. Pensava que podia vir carga de Santos pra cá. Não vem. Deixando de fazer política, fazendo politicagem É impossível isso. Então, meia dúzia que conhece de fato o que é um porto, o que é uma operação portuária, é que vai dizer isso é inexequível. Só que 90% vai dizer, que legal, muito bom, agora vem carga. E por isso que a população ela não está, ou não tem o conhecimento de fato disso tudo. Porque as informações, como se diria, pululam de uma forma que ela não é aquela verdadeira. A gente vive numa era da comunicação, da informação, que não consegue fazer chegar às pessoas a informação como deveriam. Muita informação. Não. É muita informação. É muita informação. Aí você viu semana passada, o vice-prefeito, gosto muito do Marcelo Sodré, dizendo que agora nós vamos ter uma empresa que vai, de fato, lugar e tal. Na segunda-feira seguinte foi desqualificado. Pois é. Então, não façam isso. Aguardem chegar tudo para definir. E depois, quando passar de forma definitiva. Vamos supor que esse cenário que o senhor explicou para a gente acontecesse, né? Um novo processo, né? Dentro desses 2 anos, já o processo definitivo, né? Ocorra, a empresa ganhe o processo e comece a investir na cidade para operar. Estamos falando de quantos anos? Até Itajaí voltar a movimentar o que movimentava o nosso porto? O que o senhor acha? Até uma nova empresa foi escolhida e realmente começar a receber navios, porque vai ter que fazer toda uma parte de infraestrutura dentro do porto também. Né? Não é tão fácil assim. Temos que falar a partir do momento que ela foi escolhida e assinar o contrato de arrendamento. Dali, se for uma empresa grande e tal, que tenha um respaldo do armador por trás, porque sem isso eu também acho que não roda. Por que não roda? Depois eu volto com um prazo. Por que não roda? Porque nós temos aqui próximo de nós, um no outro lado, outro a 4 horas, que é Itapoá, que tem ambos o respaldo dos 2 maiores players do mundo, que é a Maersk e que é a MSC.
Então, se no lado de cá eu tiver, por exemplo, uma DP World, que é um grande player de terminal portuário no mundo, mas ela não tem por trás de si um armador. E quando você vê que Maersk, MSC, a COSCO, Evergreen, HMM, a One, estão juntos em todos os serviços, eles trocam as informações. O meu terminal lá em Singapura, o teu navio vai ter uma janela em Singapura, mas eu quero ter uma janela lá em Itajaí. O teu navio aqui vai ter uma janela lá em Savannah, nos Estados Unidos, eu quero ter uma lá em Itajaí. Então, estas trocas de informação, porque os serviços são um conjunto. Ásia, América do Sul, Costa Leste, por aí vai. Então, se você tem um operador portuário exclusivo, ele tem dificuldade em trazer para cá o armador. Então, se você tem um armador por trás, por exemplo, uma COSCO que está interessada, uma CMA-CGM que tem interesse, uma Evergreen que tem interesse junto com a HMM, tem um armador junto, ele depois, mesmo continuando em serviços conjuntos, mas ele vai dizer, MSC, tu tens a tua porta lá, eu também tenho meu terminal do lado de cá, vamos fazer agora uma troca. Um serviço A, B ou C, vai para lá, o meu serviço vem para cá. Isso funciona. Prazo. Tendo um armador desse grande por trás e um operador que tem uma expertise boa em operação portuária, eu falo de 1 ano e meio. É um prazo curto. Mas hoje, para você contratar um STS, que é o Sportane lá, levam 18 a 24 meses para ser entregue. Se vai operar aqui um pouquinho, tá, vai operar. Mas pleno, de fato, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, embora isso tenha condição de trabalhar um pouco antes, mas não de forma plena. Ô, Eclésio, mas você estava falando aí, eu achei interessante, né? Você citou diversas empresas do setor, armadores, operadores portuários, enfim, que teriam interesse em operar em Itajaí, em assumir esse porto. São grupos econômicos, empresários, com uma visão mundial, né? Sim, estratégica, enfim. Provavelmente eles enxergam Itajaí como uma grande oportunidade. Esse movimento da iniciativa privada para vir a Itajaí, enxergar uma grande oportunidade, chegar junto ao prefeito e ir ao governo federal, não foi feito? Esses grandes players não fizeram esse movimento até hoje? Quais grandes players você está falando? Esses armadores? Não, eles não entram nesse mérito. Mas eles não poderiam impulsionar essa roda? Não, na verdade eles foram chamados, até no governo anterior também, foram chamados agora se eles teriam interesse, e todos demonstraram interesse, mas eles não vão entrar em detalhes de como isso vai se processar. Eles querem ver. É assim, não tem interesse. É assim, tem interesse. Eles foram chamados, todos foram praticamente chamados. Porque nessa conversa, nessa mesa, um grande empresário deles fala assim, olha, para ser viável, ele precisa dessas condições. Mas ele diz, isso é dito. Isso é dito? Isso é dito, isso está claro já, isso existe. Não precisa nem se chamar esse grande player para dizer isso. Nós que estamos aqui, a gente pode dizer isso. Então a gente tem essa informação. Claro que tem. E ela só não está sendo levada... O que está acontecendo? Eu sou muito, não é que sou muito contra, eu não sou a favor, é diferente, de que você crie uma comissão, 20, 30 pessoas. Esse não vai funcionar. Não funciona. Às vezes, falando só dos meus 4 anos de associação empresarial, de presidente, e eu tive problemas sérios naquela época. Nós tivemos aqui a Anvisa, que não tinha gente, o Ministério da Cultura não tinha gente, Receita não tinha gente. Às vezes que eu mais tive sucesso em Brasília, eu fui N vezes na Brasília, no Ministério da Cultura, na Anvisa, foi quando eu fui com 2 ou 3, nós só, e vamos ter sucesso. Às vezes ia com 4, 5 deputados, muito balanço, vai até a porta, e as coisas não andavam. Então você tem que focar. Precisa do político para te abrir as portas, para ter o acesso. Que é o papel dele também. É o papel dele fazer. Ó, tá aqui, ó. Agora são vocês. São vocês. E tem que ter foco. Tá indo hoje um deputado com o ministro, amanhã vai outro, vai o governador. Isso não funciona. Uma hora o ministro vai dizer, se eu fosse ministro, dizer, mas peraí, calma. O que vocês querem de mim? Estou vendo todo mundo aqui dizer a mesma coisa em horário diferente.
Vamos reunir, o que vocês querem? Se nem vocês se organizam se lá. organiza. Por isso que eu digo, tem que criar aqui um GT, um grupinho de trabalho pequeno, e dizer, prefeito, ó, nós vamos agir em nome da prefeitura, pode ser, porque o senhor não pode ir, tem problema. Não. Só que é difícil isso. Por que é difícil? Tem uma opção de coisinhas. O Porto é uma coisa... Não, é inesgotável. E mexe com a gente que vive na cidade, né? Vive economicamente da cidade, precisa que o Porto esteja pujante para que a cidade cresça mais, né? Então isso mexe muito. Imagino que o senhor que 47 anos de Beira de Cais... É uma loucura. Jamais... Caiu o Porto em 2008, 2011, não foi tão dramático como está sendo agora. Porque lá se viu alguma coisa ser feita. O que mais me impressiona, para mudar de assunto, não vai ser daqui hoje, é o que o senhor falou no início. Se sabia que em 2022 iria acabar. Né? Isso, começou em 97. Se sabia há 10 anos. Exato. Se sabia, começou em 97, é isso? Foi duas coisas. Em 97 foi a delegação para o Porto e em 2000 foi o Teconv, que depois virou... Se sabia então que dia 31 ele ia acabar. Ia acabar. E realmente acabou. Não teve mais nada. Não entrou mais na mais espontânea, né? Ou seja, falta de tempo não foi, né? Não. E a vista também não foi. E a vista também não foi. Mas, mudando um pouquinho aqui para a gente ir encaminhando aí pro final do nosso episódio de hoje, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a sua experiência à frente da Associação Comercial, né? Uma associação quase centenária, né? 94 anos, uma associação quase centenária, muito importante. Acho que é a mais antiga do estado, uma das mais, né? É uma das mais, né? Uma das mais antigas do estado, né? E também o seu trabalho no voluntariado, né? Em frente à associação, junto com a Associação Madre Teresa. Como é que foi para o senhor essa experiência aí na associação e com a Associação Madre Teresa? Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ser presidente do Centro Empresário de Itajaí. Jamais passou pela minha cabeça. Eu sempre trabalhei ali dentro, muito tempo, lá do passado, sabe? Sempre colaborando e tal, como voluntário, como sempre fui lá. Mas jamais eu pensava em chegar à presidência da associação. Eu dizia que eu não tinha como chegar lá, não é como chegar lá, eu não tinha capacidade para chegar lá e competência para estar naquela cadeira. Eu não tinha isso. Eu sou periférico e vou ajudar de forma periférica ao presidente que tiver naquela cadeira lá e vamos lá e como ajudei desde o Júlio Colares, depois veio o Marinho, o Sandri, e sempre nós trabalhamos dessa forma. Mas nunca passou pela cabeça, até que um dia a Isabel me ligou, olha, está terminando meu mandato, vai terminar e nós fizemos aqui uma reunião e vamos te indicar como presidente. Não, vocês estão loucos, eu não, de jeito nenhum. Vocês estão loucos, eu não tenho essa competência, não tenho essa capacidade de jeito nenhum. Não quero. Não, tudo decidimos, vai ser tudo. Então. Aí eu tive que processar isso também, né, para depois processar. E acabou acontecendo e tal. E ficamos 4 anos lá dentro, 4 anos que foi de muita experiência, mas foi assim, rica para mim, em termos do meu currículo. Como presidente da Associação Empresária, fiz um network fantástico, eu conheci muita gente, político, não político, empresário, não empresário, de todos os ramos, né? E foi, de fato, uma coisa que foi muito proveitosa e me engajou, me levou a engajar mais na cidade de Itajaí. Acho que Itajaí, eu cheguei a ter uma hora que, depois, né, de ser da presidência, dizer, para mim deu, chegou e tal, acho que o ciclo está aqui, deixa eu cuidar um pouco da minha vida, o Brasil para mim acabou também, chega. Mas eu recuei depois disso também, porque eu vejo que ainda há oportunidade de você fazer alguma coisa. Você tem um pouquinho de lenha ali ainda, embora pouca, mas tem lenha para queimar. Então eu vi, mas isso que ser presidente de uma associação empresarial, que é o núcleo econômico de uma cidade, Itajaí, que é a segunda no PIB do estado de Santa Catarina. Então, você está à frente disso, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, que também é bastante enriquecedor, que você ajuda e é ajudado. E teve muita gente que ajudou a equipe que trabalhava junto comigo, os diretores, que eram 15 na época, hoje a composição é um pouco diferente, ajudaram muito também no meu presidencialismo lá. E aí foi quando eu disse, Itajaí tem muita coisa para se fazer, mas agora um pouquinho fora da sua empresarial. Eu acho que politicamente.
Acho que nós Opa, temos emendando aí. na hora que Itajaí está numa hora de pensar grande. Itajaí tem 270 mil habitantes, se eu não me engano, acho que é isso. Daqui a pouco tem 300 mil. Eu acho que na próxima, não essa agora 24, mas em 2028, já são 2 turnos para prefeito, não tenho dúvida disso, que tem 200 mil eleitores. Então Itajaí hoje tem que deixar de pensar pequeno e pensar grande. E pensar como cidade grande, como uma das principais cidades do estado de Santa Catarina. E tem que ser ousadia, tem que ser ousado. Nós temos que ter hoje em Itajaí projetos, que tem gente que investe em projetos, mas você tem que apresentar um projeto. Tá? E nós temos uma faculdade que tem arquitetura, que tem engenharia, tem naval. Pega uma turma dessa, que tem uns cabeças pensantes lá muito boas, desenha, faz bons projetos e vamos levar para vender. Nós temos que ligar hoje, está saindo agora o Promobis ali, né, que é interessante. Temos o túnel, e eu ainda não processei muito, porque eu acho que uma ponte é mais interessante, mais barata, mas não sei, mas a ponte ela é fisicamente complicada. Limita em termos, né? Porque se você também pensar hoje a arquitetura, arquitetonicamente, é possível que tem hoje, por exemplo, em Curaçao tem uma ponte que ela tem 100 metros de altura, entre passa o navio embaixo. Sim. Hoje você tem recursos hoje que dá para a engenharia hoje para ver tudo isso. Mas enfim, vamos para o túnel. Porque o túnel você não passa nada. Pode até você não vê nada. Se você tem uma ponte, você, sabe, turisticamente você vê muito mais coisa, né, do que um túnel. Mas enfim, é mais barato o túnel, não sei. Eu tenho que fazer lá em cima, porque o rio tem que ir lá embaixo. Mas Itajaí precisa ter ousadia. O próximo prefeito que está encerrando um ciclo, sabe, vamos chamar isso de uma dinastia, vamos lá, mas se encerra esse ciclo de 28 anos, obrigatoriamente agora tem que vir um novo ciclo. E aí nós não podemos errar. Acho que não dá para errar. Temos que pensar em alguém agora que seja jovem, que seja ousado, que ouça, isso é importante, que ouça, não é para sentar lá na cadeirinha e dizer eu vou agora, sou prefeito, vou mandar, não é assim. Forme uma equipe técnica boa e vai ter oportunidade. Nós temos aqui uma linha tênue de que o prefeito que está hoje, ele poderá sair da prefeitura como sendo o prefeito que quebrou o porto e quebrou a cidade. O próximo que entrar, o prefeito que ergueu o porto e ergueu a cidade. Olha o antagonismo disso. E a oportunidade que tem o próximo prefeito de vir e botar essa cidade para cima de fato. E o porto é uma grande oportunidade que tem o prefeito de se fazer aí. E Porto é um dos elementos dessa economia forte. Tem vários outros que... Você falou uma palavra interessante que é ousadia, né, Dante? Eu acho que isso, tanto no setor privado quanto público, tem que ter um pouco de ousadia. Sempre com responsabilidade, óbvio. Mas tem que ter ousadia de buscar algo novo, algo inovador, algo diferente, né? Para que a cidade volte a ser, né? A sua economia volte a ser pujante. E a nossa cidade, ela sempre foi voltada para o mundo, né? E nós temos pessoas aqui como a Eclésia, outras pessoas que já viajaram, já conhecem outros portos, outras cidades. Que conhece, que dá para aproveitar. Então, isso tudo já está criado, né? A gente precisa trazer para cá, né? Cidades no mundo todo aí, portuárias, que enfrentaram situações parecidas, enfim, e tem esses mesmos desafios que a gente pode aproveitar aí esse conhecimento que vocês têm. Está criado e sem custo. Exato. Aproveitar essa turma toda aí que dá para fazer. Você falou que tem um pouco de lenha ainda para queimar. Você falou da área pública, né? O Eclésio tem vontade de participar desse setor público aí, de alguma forma? Tenho. Mas não no executivo, seu executivo. Não é e nem legislativo. Eu tenho vontade, sim. Tentamos. Tenho vontade, sim, mas precisa ser aproveitado. Eu me coloco à disposição de um prefeito, naturalmente que preciso ouvir quais são as ideias dele, de assumir uma secretaria, mas uma coisa com uma secretaria que de fato tenha voz, tenha vontade, tenha... Com caneta na mão. Caneta na mão. Com tinta, né? Com tinta, porque senão também não adianta. Isso sim, eu tenho vontade disso, com certeza, de que seja para trabalhar e de fazer alguma coisa com ousadia, com responsabilidade, é lógico, mas para fazer alguma coisa pela cidade. E daí acho que ainda dá e tem campo para isso. Quando o senhor olha Itajaí, quando o senhor entregava o ticket lá para o motorista do caminhão que estava aterrando lá na marejada, que o senhor contou para a gente, né? Daquele tempo, né? E a Itajaí de hoje, e a Itajaí que o senhor quer construir.
que o senhor vê de diferença daquela cidade para Evoluiu bastante. Muito. A gente cresceu de uma maneira, sabe, absurda. Cresceu nos últimos 15 anos. Mas não cresceu por vontade do poder público. Ela cresceu por osmose, ela cresceu porque o capital investiu aqui, porque é uma cidade hoje que, se você fala em qualquer lugar, Doce Brasil, Itajaí, todo mundo conhece ou ouviu falar. E tem vontade de vir para cá. Itajaí, que eu digo, emenda Balneário Camboriú, esse trechinho. Tem muita vontade de vir para cá. Então, Itajaí cresceu em função do investimento que teve aqui. Não por quantas ruas nos últimos 30 anos Itajaí teve? Novas. A continuação da Uruguai, que emendou com o Belino. Avenida, nada, né? Nada. Elevado, então. Tem um amigo nosso que fala que a gente é uma cidade de becos, né? Mas ruas estreitas. Mas então, quando você tem que. Porque, vamos puxar um pouquinho perto de nós aqui, o Fabrício em Balneário Camboriú. O problema que existia naquela parte da via do Estado, passei Balneário Camboriú, para entrar ali era inferno. Meteu ali um elevado, resolveu o problema. Foi ousadia ou não foi ousadia? Claro que foi um negócio de chegar, teve que fazer um pouco lá, porque não tinha passo físico para isso. Mas fez. Resolveu, né? Foi lá e resolveu. Vai lá, passou aqui por trás, saiu do shopping, derrubou aquele morro e tal. O Leonel Pavan fez a Terra da Rainha. De meio-dia, parava durante o dia, à noite, tocava no pau, porque o Ministério Público não podia derrubar um matinho. Ele fez, foi ousado. Claro que foi ousado. Então essas coisas precisam ter ousadia, senão você não faz. Tem que fazer um elevado de Itajaí, onde é que fazer? Da Uruguai com a Cotonou do Sul, não sei. Vamos fazer. Tem engenheiro para isso. Vai, chama tu, bota uma sala. Pessoal, desenvolvam para mim. Eu quero isso. E vão fazer? Tem que fazer. É isso aí, Dante. Quando tu prepara aquela nossa última pergunta tradicional aí, última pergunta? Vou agradecendo a presença do senhor, doutor Eclésio, aí, para esse bate-papo, conhecer um pouco mais da sua história, né? Antes do currículo que a gente conhece, né? Mais da infância, né? Um pouco do trabalho, o quanto já fez pela nossa cidade. Lhe agradecemos muito pelo todo o trabalho que o senhor faz para a nossa cidade, né? Acho que é muito importante a gente reconhecer as pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade e vejam bem, né, Dante, como ele falou, ele podia parar, descansar, aproveitar a vida, a aposentadoria, mas não, ele quer continuar ajudando. Né? Ele sabe que pode ajudar a cidade, né? Se coloca à disposição para continuar construindo a cidade. Então isso é muito bacana, é isso que a gente espera mesmo, né? Porque a Itajaí deu o que o senhor tem hoje e o senhor construiu na beira do cais. Né? Eu devo muita coisa. A minha vida profissional aqui, eu devo a Itajaí. Então é natural e muito bonito que as pessoas, de alguma forma, retribuam, né, para a cidade, sendo como um trabalho voluntário ou trabalho também remunerado, que a gente sabe que as pessoas também, né, trabalham o seu dia a dia e tem que ser dessa forma. E eu também queria lhe agradecer, Dante, no último ano de gestão do Dr. Eclésio da associação, foi que eu recebi o prêmio de Jovem Empresário do ano. Você foi Jovem Empresário. Acho que eu nunca falei isso pro senhor pessoalmente, mas muito obrigado, de toda a diretoria. Você mereceu. Eu lembro que a dona Olga e o Melo bateram lá no escritório, né? Viemos aqui no nome do Dr. Eclésio trazer os... Como assim? Né? Mas... realmente foi uma emoção muito grande para mim, para toda a minha família, né? Que foi bom. A história do meu pai é muito parecida com a do senhor também, de muita labuta, de muito trabalho. E é muito bacana ele ser reconhecido, né? E como a gente também, de alguma forma, reconhece aqui, agradece ao senhor por todo o trabalho que o senhor fez para nossa cidade até hoje. Dante, manda aquela pergunta para nós. É isso aí. Então, nós viajamos no tempo aqui com o Eclésio, né? Começamos lá no Rio Pequeno, lá atrás. Rio Pequeno de Camboriú. De Camboriú, lá na Olaria, né? Isso. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá no tempo, Eclésio. E aí, lembrando daquele jovem rapaz, daquela criança que vivia lá no Rio Pequeno, se você tivesse uma oportunidade de escrever uma carta para o Eclésio, criança, lá no Rio Pequeno, hoje, o que você escreveria para ele? Na parede. Essa foi fácil. O que é que eu escreveria para o Eclésio? Olha, eu escreveria dizendo o seguinte: claro que a minha trajetória de vida, algumas coisas eu pensava em chegar, outras não, elas aconteceram, cheguei, fui levado e acabou acontecendo.
Mas eu escreveria uma carta para ele dizendo: trabalha com afinco, né? Dedica-se, vai, com fé em Deus, confiança sempre em Deus, que é a primeira coisa que temos que ter na nossa vida. A cada dia que nós amanhecemos, cada dia que nós anoitecemos, agradecer porque amanheceu e agradecer porque passou o dia inteiro e Deus nos ajudou em tudo. Mas eu escreveria assim: olha, continua sendo nessa pegada, porque as coisas elas não acontecem por acaso. Eu acho que coincidência, eu não gosto muito dessa palavra, por acaso não existe. Elas vão acontecendo, Deus que coloca diante de você as oportunidades, né? Porque a sorte, vamos lá, existe sorte? Eu acho que não. Na verdade, sorte é uma conjunção de oportunidade e competência. Surgiu oportunidade, você teve competência para fazer, não foi sorte, foi as duas coisas se juntaram e você levou adiante. Tem oportunidade, não teve competência, não aproveitou, ela vai embora. É azar? Não é azar, você não aproveitou. Enfim, então eu escreveria, Dante e Jefferson, dessa forma: continue nessa mesma batida, que as coisas elas vão acontecer e o nosso grande Deus vai ajudar. Clésio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a vocês dois e leve adiante, sucesso para vocês. A minha maneira de querer inglês, minha QPA, vai ter que ser o QPA, né? Que papo é esse agora? Isso. Parabéns por essa iniciativa de vocês. Leve adiante, porque eu acho que isso aí terá sucesso. Já tem sucesso e terão, sim, com certeza, se Deus quiser. Obrigado. Você que nos assistiu, nos ouviu, nos ajuda aí, se inscreve no nosso canal, compartilha essa baita história dessa pessoa que tanto ajudou aí na nossa cidade e que a gente precisa compartilhar ela, né? Fazer que as pessoas conheçam e que toda essa situação que foi falada hoje aqui sobre o Porto também chegue aí às pessoas e que elas possam entender melhor toda a situação. Valeu, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Um abraço.